Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos. O importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, estamos fazendo questões da EPICAR 2015, numa prova aplicada em 2014, para o ano letivo de 2015. Uma questão de geometria muito interessante. Não é uma questão difícil, muito aquém das questões de geometria normalmente propostas pela EPICAR. É uma questão bastante simples. Vamos fazer então? Diz assim, olha só. Uma das provas de uma gincana consiste numa corrida realizada segundo o percurso descrito na figura abaixo. A figura aparece aqui bonitinha, que não está abaixo, está ao lado, certo? Um atleta parte do ponto A perfazendo 8 km em direção ao ponto B, que está sobre a circunferência de centro O. Essa circunferência aqui, está vendo? Centro O, perfeito? E raio 6 km. Quer dizer, esse pedacinho aqui, ó, que vai de O até B, é o nosso raio 6 km, tá bom? Percorrendo-a uma vez. Chegando novamente ao ponto B, segue em direção ao ponto C, quer dizer, tá, depois eu vou fazer o desenho direitinho, explicar direitinho. Finalmente vai em direção ao ponto A. Sabendo-se que AB é tangente à circunferência e considerando π igual a 3,14, pode-se afirmar que o percurso dessa prova em quilômetros está compreendido entre, aqui vem 4 itens, tá certo? Daqui a pouco a gente vê cada um desses itens, Entre 5,6 e 5,7, 5,7, 5,8, 5,8, 5,9, 5,9, 60. Tá bom, gente? Olha só, gente, como é que foi a corrida, Olha só, ele partiu do ponto A, perfeito, ó, chegou ao ponto B, essa é uma tangente a essa circunferência, Chegou ao ponto B, ele resolveu dar uma volta. Eita, deu uma volta na circunferência completa lá, tá? Chegou no ponto B, o que ele fez? Ele baixou, foi até o ponto C, e aí do ponto C, finalmente, ele foi até quem? Até o ponto A, perfeito? E aí completou, no caso, a corrida, tá certo? Então, o que ele quer saber? O percurso dessa prova, quer dizer, a distância total percorrida. Antes de a gente fazer isso aí, a gente vai analisar e lembrar de um detalhe fundamental, é um macete, é uma dica fantástica para quem trabalha com geometria, envolvendo questões de triângulo e retângulo, gente. Essa dica que eu vou dar, esse macete é fantástico. Tem um triângulo, gente. Tá, antes da gente começar, vamos fazer isso aqui só para recordar rapidinho, que a gente vê que vai ficar imediato, Olha só, tem um triângulo, que eu já li, eu aprendi que esse triângulo era egípcio, depois virou pitagórico. Bom, o que importa aqui é o seguinte, há um triângulo que é um triângulo fantástico, um triângulo retângulo, perfeito? Ele é um triângulo retângulo, aqui está desenhado bonitinho, e ele tem os lados formado por números inteiros e são números consecutivos. É o famoso 3, 4, 5. Perfeito, gente? E esse dado, esse triângulo, ele acaba sendo usado inúmeras vezes. Algo em torno de 80, de 70, digamos assim, de 70 a 80% dos problemas que aparecem em concurso envolvendo triângulo e retângulo usam triângulos semelhantes a esse. Isso vai acontecer nesse nosso problema. Gente, vamos lembrar? Olha só, os catetos são 3 e 4 e a hipotenusa é 5, Claro, A soma dos quadrados dos catetos vai ter que dar a hipotenusa ao quadrado. Será que é isso? Então eu tenho 3 ao quadrado 9, mais 4 ao quadrado 16, 25, que é justamente o quadrado de 5. Está correto? Ó. 3, 4, 5. E é bom a gente aprender e saber, e aí vale a pena até decorar mesmo, porque a gente sempre está utilizando esse tipo de triângulo. Semelhantes a esse aí, quando não é ele, Semelhantes a ele. Olha só, é bom lembrar que a altura aqui é 2,4, a projeção do menor cateto sobre a hipotenusa é 1,8 e a projeção do maior cateto sobre a hipotenusa é 3,2. Perfeito? Ó, nota aqui 1,8 mais 3,2 dá 5. E como é que eu calculei isso, hein?
né? Eu não preciso decorar, eu posso calcular isso aqui usando as relações métricas do triângulo retângulo. Perfeito? Ó, catetos 3 e 4, hipotenusa 5, altura relativa à hipotenusa 2,4 e as projeções dos catetos do menor 1,8 e do maior 3,2. E a gente olha a nossa figura, voltando agora ao nosso problema, olha só que interessante. Ele fala que essa tangente, olha só, A até B, né, isso, ó, de A até B, ela vale quanto? Ela vale 8 quilômetros. E aí, gente, opa, peraí, 8 quilômetros é o quadrado, é o dobro de 4. Ih, rapaz, será que é ele? E aí, quando ele fala que o nosso raio AB é 6, ih, rapaz, eu falo, ih, rapaz, é realmente o dobro. Gente, se aqui é 8 e aqui é 6, eu estou diante desse triângulo que é justamente semelhante ao nosso triângulo original, o nosso egípcio, o pitagórico. Não é isso? Olha lá, ele multiplicou todos os dados aqui por 2. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. Olha quanto é a hipotenusa, eu não vou usar, mas é 5 vezes 2, 10. Quantas são as projeções? Ó, uma é o dobro. Não é tudo o dobro, gente. Todos os dados são o dobro. Perfeito? Ó, 1,8, aqui é 3,2. 3,2 vezes 2, 6,4. A altura original é 2,4. Agora é quanto? 4,8. Perfeito, gente. Então a gente não fez conta, não fez relações métricas, não. Apenas lembramos da propriedade de semelhança dos triângulos. E algo em torno de 70% a 80% dos problemas que envolvem triângulo retângulo recaem em triângulos semelhantes ao triângulo egípcio 3, 4, 5. Perfeito, gente? Nessa brincadeira, gente, eu já matei 2 dados fundamentais. Tá certo? Vocês querem ver só? Olha só. A, B. O que ele fez? Ele foi de A até B. Vamos ver então qual é a distância percorrida. Olha lá. AB mais a circunferência, né, de B até B. E aí do B o que ele fez? Ele fez BC, né, chegou no C, ele fez CA. Tá bom, gente? Vamos lembrar agora nosso triângulozinho que a gente acabou de descobrir. Vamos ver quais são as distâncias percorridas? Bom, AB. O AB, no caso aqui, vai ser 8, né? Isso é 8 quilômetros. Qual é a circunferência B até B? O raio não é 6. 2πr. O raio é 6, 2π vezes 6. Perfeito, né? O comprimento da circunferência aqui não tem nada a ver com área, não é isso? É o comprimento apenas. Então eu tenho 8 quilômetros, mais 2π vezes 6, 6 é o raio dessa circunferência, mais quanto? Quem é BC? Gente, BC não é justamente a altura desse triângulo retângulo lá? Não é essa distânciazinha aqui, ó? Eu não descobri que esse triângulo é o dobro do nosso original. Se o nosso original, essa altura é 2,4, nesse nosso triângulo, que é o dobro, é quanto? 4,8. Então, lá, o BC é 4,8 e finalmente eu vou de C até A. E quem é esse AC ou CA, né? É justamente a projeção do maior cateto AB sobre a hipotenusa. Olha lá, quem é ele? Olha lá, 6,4. Então eu tenho 8 mais 2π vezes 6 mais 4,8 mais 6,4. E agora lá, 8 mais 12π, não é isso? 2 vezes 6, 12π, mais 4,8 mais 6,4. Ele fala que aproximadamente o π deve ser considerado como 3,14. 12 vezes 3,14, isso me dá 37,68. E aí eu tenho 8 mais 37,68 mais 4,8 mais 6,4. Isso me leva ao resultado quanto? 56,88 quilômetros. Viu lá, gente? Facinho. E por que ela ficou fácil? Fácil porque eu lembrei que o nosso triângulo retângulo era semelhante ao triângulo egípcio 3, 4, 5. Se eu sei esses dados aqui, gente, fica muito fácil achar os dados do triângulo semelhante. Como é o caso aqui, eu multipliquei por 2, gente. Então, tudo foi multiplicado por 2. Olha lá. Olha qual é o resultado. 56,88, que é um número situado entre 56 e 57. A resposta certa é a letra A. Perfeito, gente. Uma questão tranquila, viu? Ela se tornou tranquila por causa desse macete. Aprende isso, gente. Esse macete é fundamental. 70%, até mais um pouco, né? Até 80% dos problemas que aparecem em concurso, que envolvem triângulo retângulo, usam triângulos semelhantes ao triângulo egípcio 3, 4, 5. Perfeito, gente? Tranquilo? Só uma lembrança antes de a gente fechar a nossa videoaula é lembrar o seguinte. Isso aqui, gente, é válido, claro, para as relações lineares, né? Altura. Por exemplo, quer ver? Ó, sabe qual é o raio do círculo escrito? Aqui é 1. Então, aqui seria o dobro 2. Certo? Agora, cuidado com um detalhezinho, que a gente às vezes fala, né? E às vezes a gente coloca, né, algumas coisas e fica sempre no aluno alguma dúvida. E se eu falar em área? Olha só, gente, a relação que eu estou falando é sempre uma relação linear. Se eu falar em área, a coisa é diferente.
Se a área desse aqui, por exemplo, for 1, vamos supor, não é não, tá, gente? A área desse aqui é 3 vezes 4, 12, aqui é 6. A área desse aqui, então a área é fácil, a área seria o dobro, 12. Não. A área desse aqui já é 24. É só você ver, ó. Sempre produto entre os catetos. 6 vezes 8, 48, sobre 2, 24. É porque a relação entre área, gente, é sempre ao quadrado. Se a relação desse para esse é de 1 para 2, tá? Em medidas linear, em área seria o quê? Em medidas lineares, né? Em área seria o quê? Seria o quadrado, ou seja, se é 1 para 2, a relação entre áreas é de 1 para 4. Perfeito? Sempre se ligando nisso para não ter dúvida, tá certo? Então, bom, resolvendo. Finalmente chegamos à nossa resposta correta, 56,86. Quem lhes falou, é a resposta, está no item A, quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, resolvendo nessas questões aplicadas na EPICAR 2014 para o ano letivo de 2015. Fica daqui meu muito obrigado, pelo carinho dos amigos, pela atenção, pelas visualizações de nossas videoaulas. Continuem conosco, gente. A gente tem muito material e o grande detalhe, é um material gratuito. É só chegar lá no Dailymotion que você terá uma infinidade. Já são quase 1.500 videoaulas e vamos chegar fácil, brincando, Qualquer dia a gente está aí em 2.000 videoaulas, ainda esse ano estaremos nas 2.000 videoaulas, totalmente envolvendo, sempre trabalhando muito o ensino fundamental. Então, provas, como é a EPICAR, o conteúdo da EPICAR, do Colégio Naval, das escolas militares de um modo geral, a gente está fazendo direto nas nossas videoaulas. Então fica daqui também o convite para que os amigos conheçam o nosso site, o matematicamuitofácil.com, que é gestor desse negócio todo, tá certo? É um site especializado no ensino fundamental, são mais de 320 páginas envolvidas com o ensino fundamental, tá certo? A teoria está lá completinha, tanto álgebra, aritmética, geometria e análise, perfeito? Exercícios propostos, exercícios resolvidos. Gente, é muito conteúdo. E não é site para você ficar meia hora, não, gente. É site para você usar no dia a dia, realmente, gente. E tem o porquê que eu falo isso, Porque é um site totalmente gratuito. Você vai ficar livre para estudar o tempo que você quiser, quando você puder. Teve dúvida? Inequação. Como é que faz inequação mesmo fracionária? Vai lá no site, gente. Está lá o conteúdo. MTC, MC, teve dúvida? É só chegar no nosso site lá. É um site totalmente gratuito, com mais de 320 páginas. E aqui deixo claro o seguinte, é gratuito mesmo, isso não é pegadinha, você não vai chegar lá, ter que fazer cadastro, login, senha. Aqui não pode, aqui é uma área restrita. Nosso site não existe não, gente, ele é verdadeiramente gratuito. Eu tenho certeza que o nosso site e nosso canal de videoaula no Dailymotion muito ajudará os amigos. Gente, é isso aí, obrigado. Até a nossa próxima videoaula.